Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Maxwell e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre funções trigonométricas, que são elas função seno, cosseno e tangente. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula aqui. Funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. As funções trigonométricas são funções que possuem um padrão de repetição, ou seja, o comportamento da função se repete após um período. Por isso, tais funções são funções periódicas, também conhecidas. O período dessas três funções se limita a uma volta completa no círculo trigonométrico. Vamos ver aqui, ó, o que é a circunferência trigonométrica para a gente relembrar. O círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, centrado no ponto 0, 0 do plano cartesiano. Essa circunferência é usada para a representação de ângulos e radianos. No círculo trigonométrico, o eixo x é chamado de eixo dos cossenos e o eixo y de eixo dos senos. Qualquer ângulo alfa está associado a um ponto P de x e y da circunferência, sendo que a abscissa do ponto P é o cosseno alfa. A ordenada do ponto P é o seno de alfa. Então, pessoal, nós temos aqui uma circunferência trigonométrica, assunto visto no segundo ano, tá? Detalhadamente. Então, olha só. Eu tenho um ângulo alfa aqui. O meu eixo x aqui, nós chamamos de eixo dos cossenos. Então, é o eixo dos cossenos. Esse eixo aqui. O eixo x nós chamamos de eixo dos cossenos. Eixo do cos. E esse aqui é o eixo dos senos. Sen. Então, pessoal, eu tenho um ângulo alfa aqui. O que está aqui, ó, nós chamamos de eixo x, é o meu cosseno. O que está aqui, ó, no meu eixo y, então está aqui desse lado, ó, formando um triângulo retângulo aqui, nós temos o seno. Maravilha. Desse modo, para cada ângulo alfa, vamos ter um ponto P marcado na circunferência. Cada ângulozinho aqui, ó, se o ângulo fosse aqui, ia ter um ponto P aqui, e assim sucessivamente. Vamos lá. Desse modo, para cada ângulo alfa, vamos ter um ponto P marcado na circunferência. Considere, por exemplo, um ângulo de 30 graus. Então, vamos considerar que aquele ângulo lá, alfa aqui, fosse 30 graus. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Vamos supor que aqui é 30 graus. 30 graus. Deixa eu fazer uma bolinha aqui. Maravilha. 30 graus. Então, nesse caso aqui, tem um ponto P aqui, ó. Esse ponto P vai ter a distância daqui do cosseno aqui, ó. Que vai encontrar aqui, formando um triângulo aqui, ó. Então, esse ponto aqui vai ter um cosseno e vai ter o seno, que é essa distância daqui para cá, ó, e o cosseno aqui. Então, ele tem dois valores aqui. E de 30 graus, pessoal, cosseno de 30 graus, quer dizer, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 em radianos, que é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, o seno é 1 sobre 2. Então, tá aqui o ponto. Ó. Ah, professor, e se fosse aqui um ângulo de 45 graus, como está mostrando aqui? Então, qual é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Qual é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. É só lembrar da tabelinha que vocês aprenderam no nono ano, tá? A tabelinha dos senos de 30, 45 e 60 graus, cosseno de 30, 45 e 60 graus, tangente de 30, 45 e 60 graus. Maravilha. Então, vamos falar um pouco da função seno. A função seno é definida como uma função que leva os números reais aos números reais, R em R, que associa cada número real x ao seu seno. Então, f de x é igual a seno de x. O domínio dessa função é todos os números reais. A imagem da função seno é o intervalo de menos 1 a 1.
Certo, pessoal? Até porque o ciclo aqui, ó, ele vai de menos 1 a 1. Menos 1 a 1. Então, é uma função periódica, tá? A função seno nós chamamos de função ímpar também, certo? Porque o seno de menos x é igual a menos seno de x. O período dela, ela começa a se repetir toda vez que eu completar a circunferência. Então, ó, o período, ela começa aqui em 0, vira tudo isso aqui, 360 graus, fechando o ciclo. Então, ela começaria um outro período. Então, o período dela é a circunferência completa. Maravilha. Então, eu vou pegar minha circunferência e vou colocar aqui no gráfico. Ó. Pode olhar, se eu juntar essa parte com essa daqui, eu fecho o ciclo. Então, esse é o período. O período dela é 2π. Considerando apenas os valores de x entre 0 e 2π, que é o período da função, o gráfico da função f de x igual a seno de x é isso aqui, pessoal. Então, guarda aí na mente de vocês como é a característica do gráfico da função seno. Essa curva é chamada de senoide e corresponde a uma volta completa do ciclo trigonométrico. Então, pessoal, curiosidade, eu quero que vocês guardem só uma coisa importante, olha. O seno de 0 graus, vou voltar aqui, só para a gente entender. Ó. O seno de 0 graus aqui, ó, o seno. Esse é o eixo dos senos. Deixa eu voltar mais um aqui para a gente entender. Ó. Esse eixo y aqui é o eixo dos senos. Esse eixo aqui é o eixo dos cossenos. Então, pessoal, olha só, preste atenção. O primeiro valorzinho aqui, ó, que vai estar aqui dentro do meus colchetezinho, representa os cossenos. O segundo valor representa o seno. Então, nesse caso, nesse ponto aqui, em 0 graus, porque a gente mede aqui, ó, a circunferência, começando em 0 aqui, 0 graus. Vocês lembram disso? Aqui, 90 graus. 90 graus. 180 graus. 180 graus. Aqui, ó. 270 aqui embaixo. 270 graus. E aí, quando finalizar o ciclo aqui, que chegar aqui novamente, fechou 360 graus. 360 graus. Tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Começa em 0, sentido anti-horário, fechou circunferência 360 graus. Então, vamos voltar lá. Então, pessoal, o que eu tenho que guardar é quanto vale o seno de 0. Quando eu inicio a circunferência, vamos voltar lá. Ó. Aqui, quanto vale o meu seno aqui? Seno de 0 é o segundo valor aqui, ó. 0. E quanto é o cosseno de 0? É 1. Ó, porque o primeiro valorzinho aqui, ó, o primeiro valorzinho aqui pertence ao cosseno. O segundo valorzinho pertence ao seno. Porque o seno está no lugar do y. E quando nós estudamos as coordenadas no sistema cartesiano, o primeiro valorzinho aqui pertence a x. E o segundo aqui pertence a y. Então, como no lugar do x está o cosseno, então significa que o x aqui representa o valor do cosseno e o y aqui representa o valorzinho do seno, porque o seno está no lugar da reta y. Ficou claro, pessoal? Maravilha. Então, vamos voltar lá. Ah, professor, então nesse caso aqui, o 1 aqui significa cosseno. Então, o cosseno de 0 aqui, quando está aqui no 0, vale 1. Mas o seno aqui, ó, o seno é que está aqui. O seno quer dizer que não subiu e não desceu. Continua em cima da linha aqui, então ele vale 0. Então, se vocês souberem disso, pessoal, então, olha só. Na função seno, ela sempre vai começar em 0, porque o seno de 0 vale 0. Ah, professor,
Então, legal. Então, aqui, ó, quando eu fizer seno de zero, colocar zero no lugar do x aqui, vai começar em zero. Então, o gráfico da função seno sempre vai começar aqui, ó, no zero. Maravilha. Então, pessoal, observe que os radianos são marcados no eixo x e os pontos da circunferência no eixo y. Através desses gráficos, podemos visualizar o sinal e o comportamento da função seno. Sinal da função seno. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. O seno, ele é positivo no primeiro quadrante. Guarda isso que isso é importante. Primeiro, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, nesse caso, o seno, os valores dele vão ser positivo no primeiro, no segundo, negativo no terceiro e negativo no quarto quadrante. Tudo bem? Então, pessoal, guarda isso, olha. O gráfico da função seno sempre vai começar no zero, tá? Porque o seno de zero é zero, a não ser que você pegue um caso atípico aí que na função ele esteja somando, por exemplo, seno de zero é zero, aí ele pede f de x igual a 1 mais o seno de x. Então, se o seno de zero é zero mais 1, então ele começaria no 1. Então, é um caso que tem uma soma, mas se não tiver, ele vai começar no zero. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá. E a função cosseno? Função cosseno, pessoal, é definida como uma função de RR também, que associa a cada número real x o seu cosseno. Então, fica f de x igual a cosseno de x. O domínio é todos os números reais. A imagem também vai ser de menos 1 a 1. O período da função cosseno vai ser também a circunferência completa, 2π, quer dizer, 360 graus. Quando ela passar 360, ela vai começar a se repetir, então ela é periódica. Curiosidade, olha como fica o gráfico da função cosseno diferente da função seno. Por quê? Porque eu vou voltar aqui, pessoal. Ó. Quando tiver em zero, quanto é o cosseno de zero? O cosseno de zero, pessoal. Quanto é o cosseno quando ele está em zero? Ele vale 1. Olha aqui, por isso que começa no 1. Olha a diferença do gráfico da função seno para cosseno. Então, eu vou voltar lá. Ó. O cosseno aqui, ó. A reta do cosseno não é a reta x aqui? Isso. E o primeiro valorzinho aqui, ó, né, x, então é cosseno. Então, o cosseno em zero aqui, ele vale 1. Agora, o seno em zero é 0. E o cosseno em zero é 1. Por isso que quando eu vou iniciar aqui o gráfico da função cosseno, eu começo ele no 1. Então, olha a diferença, ó. Função seno começa no 0. Função cosseno começa no 1. Isso porque o seno, voltando novamente, seno de 0 é 0, então começa no 0. Mas o cosseno de 0 graus é 1, então começa no 1. Ficou claro, pessoal? Maravilha. Tem que prestar atenção, senão você vai errar. Porque vão vir questões perguntando, esse gráfico representa a função cosseno ou a função seno? Então, fica ligado. O seno de 0 é 0, mas o cosseno de 0 é 1. Então, o gráfico da função seno começa no 0, mas o gráfico da função cosseno começa no 1. Tudo bem? Maravilha. Então, pessoal, o cosseno, como a reta cosseno é essa daqui, ó, cosseno, então ele é positivo. Cosseno no primeiro quadrante, positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no terceiro quadrante, positivo no quarto quadrante. Então, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e no terceiro. Tudo bem, pessoal? Lembrando que o importante é você gravar esse gráfico aqui, ó. O gráfico da função cosseno, o cosseno de 0 é 1, por isso que ele começa no 1. E já o seno de 0 é 0, por isso que ele começa o gráfico no 0. Então, tem diferença no gráfico, tá bom, pessoal? Maravilha. Então, pessoal, não cai muito, não é assim, não é tanto cobrado,
no caderno do aluno, nos vestibulares, mas eu vou mostrar para vocês a função tangente, a característica do gráfico dela, tá bom? Função tangente é definida como a função f, que associa a tangente de cada número real x, com x diferente de π sobre 2, mais k π, onde k pertence ao conjunto z. Então, f de x é igual a tangente de x. A imagem da função tangente é todos reais. É diferente da função seno e cosseno, que a imagem é de menos 1 a 1. Então, pessoal, olha só, tem uma curiosidade. Em π sobre 2, que é 90 graus, ela não é definida, tá bom? Então, olha como fica o gráfico. Só como curiosidade para vocês terem noção. Se vocês verem esse gráfico aqui, ó, dessa forma, é o gráfico da função tangente, tá bom? Certo? Então, assim, ó, ela tem uma forma bem característica, tá vendo? Então, essa curva é chamada de tangentoide. Tudo bem? Eu trouxe para vocês visualizarem. Então, ó, o gráfico da função tangente, gravaram? Vou voltar aqui para mostrar do cosseno, ó, começando em 1, e a do seno começando em 0. Seno começa em 0, cosseno começa em 1, e a tangente é bem característica aqui. Vocês não vão errar se ver esse gráfico aqui, porque é bem característico. Tudo bem? Então, vamos lá. Para a gente finalizar nossa aula aqui, olha só. A tangente, ela é positiva no primeiro quadrante e positiva no terceiro quadrante. Mas ela é negativa no segundo e negativa no quarto quadrante. Então, grava isso, pessoal, que é importante. Tudo bem? Maravilha. Tudo certo. Então, o comportamento da função tangente, ela é crescente de 0 a 2π, ou seja, em todo ciclo trigonométrico, ela é crescente. Projetando essas informações em ciclo trigonométrico, podemos ver o que acontece com a função em cada quadrante no plano cartesiano. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Assistam essa aula várias vezes para fixar e façam vários exercícios para vocês melhorarem o desempenho de vocês e aprenderem sobre as funções trigonométricas. Um abraço a todos e até a próxima.